Aí estamos ao vivo nos dois canais agora. Legal. Vamos esperar o pessoal entrar, aguardar o pessoal ir entrando, né? Rafa Garcia acabou de entrar. Que linda! Rosimeire, Luciano. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo entre psico, que vai ser contribuição, vai ser leve, vai ser gostoso. Pessoal, vocês estão ouvindo certinho a gente? A Bevaristo, Gabriel acabou de entrar. Leila Patrizzi. Oi, Leila. Boa noite. A Rafa falou que tá dando pra escutar certinho. Ótimo. Qualquer coisa vocês vão deixando por aí também, tá bom? Se tiver alguma dificuldade, algum probleminha aí de conexão, vocês vão avisando a gente. A gente tá com a ajuda do Rafa aqui. Então... Rafa é o nosso assessor essa noite. Vamos aguardar mais um pouquinho o pessoal entrar, né, Ni? Tudo bem, Rafa? Tudo. Rosimeire falou que está ótimo também. O som tá legal? Marcel, dentista, mandou boa noite. Falou que tá escutando muito bem também. Ah, que bom. E aí, gente? Vamos iniciar então? 19h05. Acho que já dá pra começar. Já tem bastante gente Então É? tá bom. entrando. Acho que o pessoal vai entrando e vai pegando. Sim. E aí, essa noite, eu tenho o prazer de receber a minha amiga. Fofa demais. Carol nosso. Rossini, que saudade. Gratidão, Mi. Ai, que delícia. Carol, que é uma grande amiga de estudo, amiga de formação, colega de trabalho. E é muito legal isso, né, Carol? A gente tem, assim, trabalhamos na mesma área, mas nós temos um companheirismo, né? Onde há uma ajuda mútua, há um coleguismo, há uma troca, né, Mi? Perfeito. e uma troca que só vem nos acrescentar, né, Carol? Eu acho muito legal, isso muito bacana. Gratidão, viu, Mi? Gratidão pelo Te agradeço convite. também e agradeço ao Rafa que tá aí dando um suporte pra Os gente. bastidores. Rafa nos bastidores. Vamos lá, Rafa? Então, a gente trouxe um tema, nós trouxemos um tema para vocês, que é um tema que aparece muito, né? Nós temos muita demanda aqui em consultório sobre relacionamentos. E mais específico, quando as pessoas trazem relacionamentos, elas trazem relações abusivas, relações de abuso. E tem crescido muito. Então a gente vai conversar um pouquinho, vai dar alguma pincelada, algumas noções, mas estamos abertos aí até para umas próximas lives, né? Para dúvidas que forem surgindo, Perfeito, né, Mi. Carol? Mais esclarecimentos, né? Isso, a gente vai estar disponível para dar esse suporte para vocês. Perfeito. Então vamos lá. O que são relações abusivas, né, pessoal? Quando a gente fala, Carol, relacionamentos abusivos, nós temos logo aquela noção, né? Relacionamento abusivo é um relacionamento de casal. Mas a gente não para pensar, né? Nós, no decorrer da vida, é próprio do ser humano, é nosso, é nato o relacionar-se, né? O ser humano, ele necessita estar em contato com o outro. É a partir do outro que eu me vejo, é a partir do outro que eu enxergo o mundo, é a partir do outro que eu me reconheço, que eu vejo a minha importância, né? Então, o outro me ajuda muito. O ser humano não é uma ilha, nós precisamos do outro, né, Carol? Nós precisamos disso, desse contato, da troca de ideias, de desabafar, de falar, de conversar. Então, assim, essas relações que nós vamos criando no decorrer da vida são muito importantes para o nosso crescimento, para as nossas experiências. Então, assim, não dá para viver sozinho,
Nós precisamos do outro. Nesse encontro com o outro, muitas vezes nós temos conflitos. E muitas vezes nós passamos por situações que não tá legal, não tá saudável, mas a gente não sabe identificar o que é. Então, a gente vai dar alguns sinais aqui, eu e a Carol, hoje para vocês, para sabermos identificar que são relações abusivas. São relações que não necessariamente elas precisam ser de casal. O homem, mulher, homem, mulher. Não necessariamente uma relação abusiva ela ocorre num relacionamento amoroso, num relacionamento de casal. A relação abusiva ela pode ocorrer em diversas esferas da vida da gente, né? Então, nós convivemos no ambiente de trabalho, de repente, em algum momento, eu tenho um chefe que exerce uma hierarquia sobre mim, que exerce um controle, que tem um poder e que abusa disso, exercendo uma relação abusiva, né? Então, ele humilha, ele faz piadinhas, ele é inconveniente, ele acaba explorando, de certa forma, o meu trabalho. Então, isso é um relacionamento abusivo. Eu estou ali todo dia, é da minha convivência e acaba se tornando uma relação abusiva, onde prejudica a minha saúde. E aí, isso se estende a um colega, a um amigo e até, Carol, a um familiar. Exatamente. Existe de pai para filho, de mãe para filho, de pai para pai, de primo, né, Nini? Que curioso, né, Carol? Porque assim, quando a gente fala isso, muitas vezes a pessoa não se dá conta, acontece de forma inconsciente. Então o paciente ele vem, ele narra, e aí você, como terapeuta, percebe, nossa, é um relacionamento abusivo, né? Mas por se tratar de família, a pessoa muitas vezes não percebe. Ou não quer perceber que sim, um familiar seu, ele pode ser abusivo. E ele é um ser humano, né? Mas, em algum momento, você tem que se posicionar, você tem que se colocar, né? Porque se nós não falarmos o que nos machuca, o que nos desagrada, fica muito difícil também o outro perceber. Às vezes, esse abuso é de forma inconsciente, né? Então, um familiar, sim, ele pode ser abusivo. Um colega, um irmão, né? Em diversas esferas da vida, né, Carol? Perfeito, Mia, exatamente. Só fazendo uma pontezinha rapidinho com o que você está falando aqui, né? Muitas vezes a gente tem os sinais aí do relacionamento tóxico, da dependência emocional, e isso não significa que a pessoa é um ser humano ruim, tá, gente? Né? Que nem a Mi falou, é um ser humano. Só que muitas vezes, em decorrência de vários fatores, acaba desenvolvendo tendo esse padrão de comportamento. Mas não que a pessoa é ruim, a pessoa é uma má pessoa, né? Sim. Então, como Mirella, Carol, como eu vou identificar um relacionamento abusivo? O relacionamento ele está abusivo quando ele falta com o equilíbrio. O que é harmonia? A harmonia é o equilíbrio entre as duas partes. Então, nós necessitamos sim nos relacionar, nós precisamos da interação com o outro, mas nós precisamos que isso seja de uma forma harmoniosa, que exista um equilíbrio, mesmo quando há hierarquia, cada um ocupando o seu espaço de forma respeitosa, de forma equilibrada. Então, um relacionamento, ele se torna abusivo quando ele falta com o equilíbrio. É uma balança, né? Quando uma pessoa começa a se colocar demais, a impor demais, né? As suas manias, o seu jeito, a sua personalidade, quando ela começa a criticar demais o outro, ridicularizar, controlar, o controle é uma característica muito forte do abuso, né? Pessoas controladoras. Se é no ambiente escolar,
A criança sofre de bullying, Perfeito. né? Então ela tem um relacionamento abusivo com o coleguinha. Então é importante se observar. Um relacionamento abusivo é um relacionamento que não tem equilíbrio, ele está desigual. Portanto, ele vai ser prejudicial para a nossa saúde mental. Exatamente, né, Mi? Exato. E aí, agora, nas últimas semanas, Carol, a gente tem visto muito o caso da apresentadora, né, da Ana Hickman, aí, muito famosa, e tem sido muito comentado a violência sofrida por ela, né? Ela sofre ali e ela traz à mídia um tipo de abuso na relação, no relacionamento de casal, que é o abuso físico. Exatamente. Né? Que é um abuso que marca, que traumatiza, mas assim, a nossa sociedade, culturalmente, ela é uma sociedade extremamente machista, onde a mulher ela tem dificuldade ainda, por incrível que pareça, de se posicionar. Você não sente isso, Carol? Exatamente. Eu acredito que isso facilita, né? Por a gente viver dentro desse padrão mais machista, acaba facilitando, então, de ter dentro a gente está falando dentro da questão de relacionamento homem-mulher agora, né? Mas pode acontecer em vários contextos, né, Mi? Mas facilita por conta dessa questão da mulher. Então, a mulher ela já é colocada num lugar abaixo, né? Isso pode acontecer com o homem também, tá, gente? Mas acaba facilitando Pro lado da mulher. Pro lado da mulher, de ter uma dependência emocional, de sofrer abusos, né, de várias ordens, que é o que a Mi vai falar também, dentro do relacionamento tóxico. Então, essa relação, né, da apresentadora veio à tona porque, lógico, é uma pessoa famosa e que foi lá, fez a sua denúncia e veio tudo isso à tona. Porém, quantos e quantos são os casos de feminicídio no Brasil, né? Casos que a mídia faz um sensacionalismo e traz à tona, mas quantos casos aqui, né? Nós ficamos sabendo, assim, meio que camuflado, meio que escondido, porque parece que as pessoas ainda têm medo de falar, têm medo de tocar no assunto, porque nós vivemos, querendo ou não, numa sociedade ainda extremamente machista, né? Onde ao homem cabem alguns direitos e a mulher fica em segundo plano. Isso tem mudado? Isso tem mudado. Sim. Né? Graças a Deus, né, Carol? As mulheres têm conseguido aí o seu espaço, né? Mostrar o seu espaço, a sua capacidade, o seu valor, mas ainda assim caminhamos em passos lentos ainda, né? Então, esse caso da apresentadora, quando ela vem e traz à tona isso, ela acaba encorajando, né, Carol? Ela encoraja outras mulheres também a ter essa atitude. Então, de certa forma, isso contribui, né? A mídia vem com esse lado para contribuir para que algumas outras mulheres também se encorajem a ter esse tipo de atitude. Tá tudo bem aí? Tá. Tivemos aí um contratempo? Então, pessoal, esse tipo de violência que a apresentadora trouxe para nós, né, mostrou e trouxe à tona, teve enfoque à violência física. Eu não sei se você, Carol, tem acompanhado, não foi só violência física no caso específico da apresentadora. Ela também sofreu ali um tipo de violência que a gente chama de violência... Só um minutinho. Pois não? Vou desbloquear aqui. Problemas técnicos aqui com o nosso... Aí, voltou. Tá tudo bem? Voltou para as duas? Voltou. Sim. Tá todo mundo acompanhando aí? Sim, pessoal. Silencia ele, Rafa. O Rafa é o nosso assistente aqui que tá ajudando a gente.
que acontece, Rafa? Tem alguém ligando. Seleção? Acredito que sim. Então, voltando, pessoal, desculpa aí, tá? A gente tá fazendo ao vivo aqui a nossa live, né? Não temos muita experiência com live, porém, vocês estão acompanhando a nossa mensagem. Então, voltando ao assunto, né, da Ana Hickman, ela sofreu ali uma violência física, mas também uma violência patrimonial. E aí que eu perguntei para você quando o telefone tocou, Carol, se você estava ao par, né, das notícias, porque tudo vai mudando muito rápido, né? Mas me parece que ela teve também um prejuízo no seu patrimônio, né? E tudo isso vai ser investigado. Mas assim, para a gente conscientizar as pessoas que estão assistindo a live, a violência patrimonial é um tipo de violência bastante comum também entre as mulheres, né? Isso também existe. Deu certo? Em que consiste? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Em que consiste essa violência patrimonial? A violência patrimonial, ela é um tipo de violência onde a mulher, no caso da violência contra a mulher, ela é lesada no seu patrimônio. Então, por exemplo, ela tem bens em comum e esse parceiro, esse companheiro acaba forjando documentos, acaba chantageando, acaba forçando assinaturas, acaba, enfim, usufruindo do bem que era da mulher, ou muitas vezes que era do filho, né, que era da família do casal. Então, assim, isso caracteriza-se como um tipo de violência patrimonial, que também cabe a penalização por isso, né? Então, nós falamos da violência física, pela qual sofreu a apresentadora, e falamos também da violência patrimonial. E aí, ainda, nesse quesito abuso entre casal, nós temos o abuso sexual. Como que é o abuso sexual? O abuso sexual, Carol, é quando a mulher ela se sente lesada em qualquer âmbito que diz respeito à intimidade dela, ao corpo dela, né? Sim. Então, muitas vezes as mulheres confundem, não teve o ato, não aconteceu o estupro, sim, mas se você foi invadida na sua intimidade, no seu corpo, então sim, contra a sua vontade, né, Carol? Exatamente. Então isso é sim também caracterizado como um tipo de abuso, a violência sexual. E aí nós temos também a violência moral. Muitas vezes não ocorre a violência física em si, não ocorre a violência patrimonial, mas o homem, Carol, isso é muito comum também, né? Eles trazerem pra gente em consultório, ele não me agride, ele não me bate, mas ele me ofende, ele me difama. Exatamente. Ele fala mal de mim, ele inventa calúnias, ele fala mentiras, né? Então, isso é um tipo de violência moral. Exato. Contra a mulher. Mi, aproveitando, falando, né, nessa questão, por isso que eu acredito que é tão difícil a pessoa que está vivendo ali um relacionamento tóxico, porque como ele não é somente baseado numa agressão física, né? Então eu acho que isso acaba dificultando da pessoa, dela tomar consciência daquilo que ela está vivendo, né? Sim. Então muitas vezes ela vai passar por uma violência psicológica, moral, né, patrimonial, que nem você falou, mas ela nem se dá conta que isso pode ter relação com um relacionamento abusivo, com um relacionamento tóxico. Porque muitas vezes, Carol, essa mulher, ela já se acostumou. É a personalidade dele. Ele é nervoso, ele fala palavrão, ele falou brincando, né? Ou até mesmo alguns absurdos que a gente ouve às vezes, né?
É o jeitão dele, é a maneira dele ser carinhoso. Já ouvi isso. Exatamente, né? A gente estava aqui conversando. É assim, uma coisa, é o jeito dele demonstrar carinho, é me ofendendo. Se isso é legal pra mim, se eu tomo isso como um elogio, ok. Mas se aquela palavra surge como agressiva, se aquilo que ele está colocando me agride de alguma forma, se eu não pedir aquele tipo de ofensa, se eu não estou acostumada com esse tipo de tratamento, isso sim é uma violência moral contra a mulher. Né? Mas, como a Carol falou, muitas vezes isso passa despercebido pela mulher. E aí, nesses tipos de violência, eu vejo como muito séria esse tipo de violência que eu vou falar para vocês, que é a violência emocional. A violência emocional, gente, muitas vezes ela não deixa marcas no corpo, mas as marcas que ela deixa na alma, no íntimo da mulher, né, os traumas que ela causa, eles podem ser seríssimos. Eles podem ser muito mais graves do que um machucado, por exemplo, na pele, uma coisa que está ali, né? Então, a violência psicológica e emocional, ela pode enlouquecer uma pessoa, né? Então, eu já recebi aqui no consultório mulheres que elas falam, tem algum problema comigo, eu estou enlouquecendo. Exatamente. Então, sim, o homem, ele manipula de uma forma, né? Geralmente, esse abusador, ele é um manipulador. Na maioria das vezes, ele é um narcisista e ele engrena a situação de tal maneira que a mulher acha que está ficando louca. Realmente, ela acha que o problema é com ela, que ela está tendo algum tipo de problema, né? E isso ocorre, Carol, assim, as pessoas me perguntam, né? Mas como que ocorre isso? De repente, aconteceu, por que a mulher não vai embora? Né? Vai fora, você tá num relacionamento abusivo, sai, né, Carol? E como se isso fosse algo simples, né? As pessoas que dizem isso, elas não entendem a complexibilidade que é estar em um relacionamento abusivo, né? O relacionamento abusivo, ele passa por ciclos. Então, vamos lá, o relacionamento começa, né, Carol, como todo relacionamento, né? Deveria, entre aspas, começar. Tudo bem, tudo um mar de rosas, uma lua de mel. Então é aquele amor, aquela paixão. O homem, geralmente, se ele for um narcisista, ele é muito sedutor, né, Carol? Então ele vem com flores, ele vem com declarações, e a mulher se apaixona e se envolve. E é a fase da lua de mel, tá tudo às mil maravilhas. Perfeito. E aí, acontece alguma pequena coisa que não seria motivo de briga, mas acontece, Carol, algum desentendimento que esse abusador usa disso para começar a causar os primeiros conflitos. Perfeito. Então ele começa, mas por que você fez isso? Então me deixa ver seu telefone. Então me dá uma prova de amor. Me mostra, que roupa você vai? Me manda foto para eu ver. Como você está vestida? Não, isso é prova de amor, né? Então começa com sutilezas. E isso evolui desse pequeno conflito, ele evolui para um conflito maior e chega uma fase de turbulência. Nessa turbulência começam as ofensas verbais, possivelmente vai partir para uma agressão física. E aí tem essa grande explosão, que é essa agressão física, e aí, Carol, o ciclo ele vai se fechar. Porque quando tem agressão física, o que acontece? O homem, ele cai em si, e aí o abusador faz o quê? O narcisista, né, Carol? O manipulador, o que ele faz? Ele pede perdão. Então ele vai, ele pede perdão, ele se arrepende, diz que se arrepende. O
que vai mudar o seu comportamento. E a mulher, que a Carol vai falar pra gente, né, Carol? Que é uma mulher que já é dependente emocionalmente, é uma mulher que já é cheia de carência, de insegurança, que a Carol vai explicar pra gente. Então essa mulher, ela acha, tomada de grande amor, de grande paixão, ela acha que vale a pena dar mais uma chance. É um relacionamento, aquele relacionamento de morde e assopra, né? É um loop infinito, né? Não, agora ele vai mudar. Não, agora vai dar certo, né, Mi? Ah, agora vai, né? Sim, e porque também traz emoção, né? Chega até a ser gostoso, entre aspas, no início, essa fase, ai, briguei, agora me reconciliei. Então, na reconciliação é que o ciclo vem novamente, e aí tem esse looping que a Carol falou, né? E o ciclo, ele vai continuando. Quando a mulher está mergulhada dentro dessa situação, é muito difícil ela sair, né? Porque ela já se deixou manipular, né? Muitas vezes ela está comprometida com esse homem financeiramente, ela depende dele, ela mora na casa dele, ela depende financeiramente dele, ou ela tem filhos com ele, então fica muito difícil sair. Mas a boa notícia é que a gente pode ter ajuda, né? E é para isso que os profissionais estão aí. Então, Carol, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que essa mulher ajuda as nossas seguidoras da live. Como que essa mulher ela pode sair, sim, desse tipo de relacionamento e por que ela entra, né, Carol? Exatamente, né, Mi? Então, assim, sempre lembrando que aqui a gente está focando, né, mais na mulher, justamente por conta do episódio, né, da Ana Hickman, do que aconteceu. Porém, isso pode, né, ser de várias formas, né, que nem você falou, né, de várias maneiras. Então, pode ser o homem que é abusivo, a mulher que é abusiva, né, enfim. Mas o que mantém, né, essa pessoa dentro desse relacionamento abusivo? Por que é tão difícil a gente sair de um relacionamento abusivo? Porque acontece a dependência emocional, né? E o que é a dependência emocional? A dependência emocional é um padrão de comportamento onde a pessoa ela depende de uma forma exacerbada, de uma forma exagerada do outro para ela se sentir bem, para ela se sentir satisfeita, para ela se sentir acolhida, para ela conseguir viver. Então ela deposita essa felicidade, que é somente ela que vai conseguir, no outro para satisfazer as suas necessidades emocionais e autoestima. Então, a pessoa que ela tem a dependência emocional, uma característica muito grande dela é que ela tem um medo irracional de ficar sozinha. Então, ai, Carol, eu vou morrer sozinha, ai, eu não vou encontrar outra pessoa, tá ruim, mas vai com ele mesmo, fica com ele, porque eu não sei se eu vou encontrar uma outra pessoa, né, então, eu não sei se vão me amar, enfim. E aí ela tem um medo irracional de ficar sozinha. Então, ela espera do outro e coloca no outro a felicidade dela. Dentro da dependência emocional ocorre uma questão meio que hierárquica, né, Mi? Então, muitas vezes esse dependente emocional, ele tem a baixa autoestima, ele tem um sentimento de inferioridade muito grande, né? Ele tem um complexo de inferioridade, um sentimento de incapacidade profunda. Então, normalmente ele vai colocar esse parceiro, essa parceira em um pedestal. Então, ou seja, ele é tudo e eu sou nada, né? Por conta desse complexo de inferioridade. Como você disse sobre o relacionamento abusivo, a dependência emocional ela pode acontecer em vários contextos da nossa vida. Então pode ser no contexto amigável, pode ser familiar, pode ser no trabalho também, né? Que traz o quê? Essa relação doentia, né? Essa falta de equilíbrio que você falou. Onde muitas vezes esse sustentar deste relacionamento, ele vai se sustentar ou por um sentimento de posse, porque assim, é um relacionamento falido de ambas as partes, mas que não conseguem finalizar, ficam nesse loop infinito,
né? Então, ou fica por sentimento de posse, ou é meu, ou é minha, né? Ou por uma obrigação. Então, já não existe mais nada ali naquela relação, né, Mi? Sim. E Carol, essa sensação de posse normalmente é por conta do narcisista, né? Ele Pode ser. tem essa coisa de posse. Não, é minha propriedade. Então, assim, Objeto, né? não tenho mais amor, não temos mais afinidade. Muitas vezes o casal já não está junto há muito tempo, mas é minha propriedade, né? É a coisa do ego, né? Exatamente. Então, é um ego muito exacerbado, né? Principalmente dessas pessoas narcisistas, manipuladoras. Exato. No caso narcisista, né? No caso da questão do transtorno narcisista, a gente pode observar que sempre existe uma relação de um dependente emocional junto com o narcisista. A gente costuma falar que é o par perfeito, né? Inclusive, né, Mi? Porque o dependente emocional, ele vai entrar nesse papel do quê? De ficar amaciando o ego do narcisista. Sim, né? porque, Carol, veja bem, eu nunca ouvi falar de dois narcisistas juntos, né? Porque eles se repelem, né? Logo de cara, né? Exatamente, é isso mesmo. Mas a questão do sentimento de posse me pode sim, né, acontecer dentro de um relacionamento onde existe um narcisista, mas também não, né? Não necessariamente precisa ser o narcisista. Exatamente. Essa pessoa que tem a dependência emocional, ela vai ter uma dificuldade muitas vezes em focar em outras áreas da sua vida, porque ela deposita tanta energia na outra pessoa, meio que ela vive para o outro, sabe? Então, ela não consegue, por exemplo, dar um foco no trabalho, dar atenção para os familiares e os amigos, e muitas, no caso, mulheres, elas negligenciam o cuidado com os filhos. Por quê? Porque justamente o foco principal é a pessoa que elas estão juntas, né? Que coisa, né? Exatamente. E muitas vezes, Carol, você falou do cuidado com o filho, né? Muitas vezes eu vejo aqui, eu recebo a mulher se negligenciando, Exatamente. né? Então, assim, ela já não olha mais para ela não se vê como mulher. Então eu falo, pera um pouquinho, calma. Vamos lá, se olha no espelho, você existe, você é uma mulher, olha pra você, olha pra sua pessoa, olha, vira o olhar pra você, porque ela só tá olhando pro outro. É o resgate, na verdade, de si mesmo, né, Mi? Porque a dependência emocional, na verdade, ela se deixa pelo outro. Então, todo o amor que falta dela, a carência dela, porque ela não tem amor nenhum, né? Ela projeta no outro o pouco que resta e espera do outro o amor que falta nela. Carol, desculpa te interromper, Pode falar. Mas eu já vi aqui em consultório a mulher falar que o homem ele tem toda essa manipulação, né? E depois, para terminar, para acabar o relacionamento, ele ainda acusa a mulher, né? Ainda a culpa é dela, porque ela não se cuida, ela não se arruma mais, ela não se enfeita, né? Porque ela se anulou, né, Carol? Justamente. E aí tem um detalhe, um segredo, que quem fez ela ser assim foi ele, né? Só que de uma certa forma ela permitiu. Permissiva. Né? Então dessa forma, o dependente emocional, ele vai sufocar o seu parceiro, por quê? Né? Com as suas necessidades e frustrações, bombardeando então essa pessoa com esse vazio emocional. E esse vazio emocional é um dos sinais, uma das características principais que tem relação aí com uma infância, que eu vou falar já para vocês, com essa necessidade da energia de um afeto, né? O que causa, então, a dependência emocional, né? Da onde que vem essa dependência emocional? Normalmente, a origem da dependência emocional, ela vai se encontrar na nossa infância. De que forma, né? A gente vivenciando experiências e situações que vão condicionar e que vão programar na nossa mente esse programa que a gente, depois de adulto, fica com relação à própria dependência emocional, né? Não é regra, mas normalmente são indivíduos extremamente carentes, né? Então tem até uma situação aqui, né?
que pode acontecer, por exemplo, a dependência emocional por conta de uma superproteção, né? Então, a questão principal com relação à superproteção é que vai ser formado um adulto extremamente seguro e com um sentimento de incapacidade profunda. Por quê? Os pais superprotetores, o que eles fazem, né? Eles tomam as escolhas pelos filhos, eles decidem pelos filhos, porque na cabeça deles é óbvio que é por amor. Eles não fazem isso por maldade, mas acaba trazendo consequências negativas porque anula vivências e experiências que a pessoa precisa ter para o próprio crescimento, evolução e aprendizado. Então, muitas vezes são pessoas inseguras porque a mãe foi lá e tomou a frente e fez. Porque o pai foi lá e escolheu, porque o pai e a mãe achou que era o melhor caminho. Então elas não sabem lidar com escolhas, não sabem lidar com decisões. São indivíduos extremamente carentes, são indivíduos extremamente com baixa autoestima. Então tem essa dependência, porque sempre alguém tomou a frente. Então quando vira um adulto, acaba buscando no parceiro ou na parceira também aquilo que teve na infância. Acaba desenvolvendo essa dependência emocional. E aí precisa da aprovação do outro, né? Eu preciso que o outro me fale, né? O que eu devo fazer, como eu devo agir, né? E aí, muitas vezes, na primeira frustração, é o fim do mundo, né? A gente que trabalha e que atende adolescentes, é fácil a gente identificar isso, né, Carol? Aqui dentro do consultório, porque o adolescente ele vem com uma dificuldade muito grande em aceitar uma negação, em aceitar um não, né? Ele não foi preparado para se frustrar, né? E aí realmente ele sofre muito com isso. Às vezes é uma coisa pequena, mas é um sofrimento muito grande, porque ele não sabe como lidar. Exatamente, Mi. E além da superproteção, que pode ser um fator aí, né, que desencadeia a dependência emocional, a gente tem também o que a gente pode dizer uma falta de zelo, né, um abandono de qualquer espécie quando criança. Então, normalmente são crianças que cresceram em ambientes disfuncionais, crianças que cresceram em meio a atritos, conflitos, brigas, não recebendo suporte, carinho e amor necessários para o teu desenvolvimento. Ou podem ser crianças que cresceram num ambiente com excesso de punições, com um sentimento de desamparo muito grande, e aí traz essa maior fragilidade emocional, se tornando então adultos vulneráveis. Para quê? Para a dependência emocional. Então, nesse caso, são indivíduos adultos que manifestam isso que você falou, uma busca constante e incessante pela aprovação do outro. Por quê? Faltou carinho, faltou atenção, faltou o básico do básico do básico que uma criança necessita para o teu desenvolvimento natural. Então, a energia do amor é fundamental, né? É a aguinha ali da plantinha, para que se desenvolva de uma forma saudável. Quando não tem isso, então quando vira adulto, vai sempre querer sentir, porque sente que é menos, porque não teve um olhar amoroso, não teve o acolhimento necessário, então está nessa busca incessante e constante pela aprovação do outro, fazendo ele sair dele, da essência do eu, de quem ele é, porque muitas vezes nem foi construída essa identidade, e sempre pelo outro, para o outro, nunca para ele. Faz sentido para você isso, Mi? Total, né? Exatamente. E Carol, a gente percebe, né, só para concluir o que você falou, que por ele estar nesse ambiente, muitas vezes ele não está acostumado com carinho. O pai não teve carinho com a mãe, ele só viu o pai brigar com a mãe, né? Então ele não sabe o que é uma relação afetuosa, uma relação de troca, um relacionamento de casal saudável. A criança não sabe o que é isso. Então, quando ela vira adulto, quando ela vai ter a sua família, quando ela vai se relacionar, o que ela tem de idealização de o que é um casal é aquilo que ela viveu.
Se o que ela viveu, Carol, não foi saudável, se ela viu o pai bater na mãe, se ela viu qualquer tipo de agressão, aquilo para ela é amor, aquilo para ela é o certo. Ela não tem outra realidade. O que ela conhece é aquilo. Exatamente. Né? Então aí eu costumo dizer que educar um filho é uma responsabilidade muito grande. Né? Você sabe, a Carol tem um bebê lindo e, nossa, não me canso de elogiar ele. E assim, você sabe, Carol, a responsabilidade Demais, que é, Mi. né? A Demais. gente educar um ser que está ali em formação, né? E então acho que assim é uma coisa para a gente refletir, né? Que todo mundo deveria ter essa noção antes de ter filhos, né? Exatamente. E aí isso que você fala, né, que a gente busca sempre essa repetição, eu costumo utilizar até o termo que é uma repetição de um padrão inconsciente familiar. Então eu vou buscar aquilo que é familiar para mim. Então eu sempre busco relacionamentos que, por exemplo, eu me baseei na minha mãe, na minha avó. Se eu tive o meu pai que bateu na minha mãe, eu vou arrumar um marido que me bate, minha filha vai arrumar um parceiro que bate nela. E assim vai até um da família tomar consciência e quebrar todo esse ciclo, né, de vivência, de experiência, né? Então é basicamente assim, eu busco no outro, né? O que é dependência emocional? Eu busco no outro, espero do outro aquilo que falta em mim, aquilo que eu preciso buscar e trabalhar em mim, que na verdade eu só vou encontrar em mim. É uma ilusão que eu acredito que eu estou projetando, que o outro vai me fazer feliz, e uma injustiça, se assim eu posso dizer, porque é uma responsabilidade que o outro não tem com a gente, o dever é com a gente mesmo, né? Então a gente vai para os sinais da dependência emocional. Como que eu identifico-me? Se eu sou dependente emocional, como que eu posso perceber, tomar consciência disso? Isso é muito legal você dizer para quem está nos acompanhando, e as pessoas podem ter curiosidade sobre isso, Carol. Como identificar se eu sou uma dependente emocional? Fala pra gente, Carol. Vamos lá, então. Ó. Os sinais da dependência emocional. Um dos sinais é a submissão ao outro. Então, eu abandono, né, o que realmente importa para mim, para sempre dar atenção e valor para o que importa do outro. Então, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu sou, eu reprimo. Então, eu estou sempre submissa àquela pessoa. Esse é um dos sinais. Outro sinal do dependente emocional, ele tem um vazio existencial, um vazio emocional muito grande dentro dele, né? E esse vazio, se a gente for entender, ele é explicado justamente por conta dessa falta de afeto que deveria ter recebido quando ele era criança. Posso te fazer uma pergunta, quebrando o nosso protocolo? Carol, é por isso que muitos até se envolvem com drogas e com alcoolismo, Perfeito. Né? Você acha que tem relação isso, Faz Carol? todo sentido, Porque exatamente. eu preciso preencher de alguma forma esse vazio. Não sei como, né? Exatamente. O álcool, a droga, qualquer tipo de vício, a compra, né? Às vezes tem um comprar compulsivo, o comer compulsivo, porque é um vazio na nossa alma. Porém, a gente acredita que algo concreto de fora vai preencher isso e nunca vai ser preenchido, né? Só vai ser preenchido no momento que a gente buscar ajuda, entrar em contato com esse conteúdo e conseguir ressignificar tudo isso, né? Outro sinal, o dependente emocional ele não vai reconhecer o próprio valor, Mi. Por quê? Porque ele tem uma baixa autoestima tão grande, um complexo de inferioridade tão grande, um sentimento de incapacidade tão grande. E como ele só vive para esse outro, ele só consegue reconhecer as qualidades e o outro na vida dele. Né? Então é esse vício, né? Essa dependência do outro. Então se eu for falar do outro, eu sei falar o que o outro gosta, o que o outro come, o que o outro quer, o que o outro não quer, o que ele não gosta. E quando eu me viro pra mim, né? Eu não sei. A pessoa se anula, né? Se anula totalmente. Então não consegue reconhecer as qualidades, porque não tem esse amor próprio, né? Vontade de ganhar atenção. Então, a pessoa que é dependente emocional, essa falta de afeto que era da infância, que ela traz, né, para a fase adulta e projeta no companheiro, no parceiro, na parceira,
o que vai acontecer? Eles precisam dessa energia que movimenta, né? Que é o combustível, digamos assim, de um relacionamento, né? Então, muitas vezes, até o dependente emocional, inconscientemente, pode ser inconscientemente, ele pode até se colocar em lugar de vítima, trazendo sempre o meu passado, que eu sofri, porque foi assim, ou eu sou assim, ou até mesmo doenças, para ter esse chamego, para ter esse acolhimento, para ter esse amor. Ele se vitimiza, então, muitas Ele vezes. se vitimiza. Se coloca em posição de vítima. Exatamente. Para conseguir ter um pouquinho de atenção. Exatamente. É isso que acontece. Mas muitas vezes ela não percebe que está acontecendo todo esse movimento. Sim, sim. Né? De forma inconsciente. Exato. Então, ele tem também a sensação de que está preso na relação e não consegue deixá-la, justamente por conta que a gente falou. A gente está falando de uma dependência, então a gente pode fazer uma relação com qualquer tipo de droga. É um vício. Então, por mais que eu veja que não está bom, eu não consigo deixar a relação. E também tem relação com os meus medos, o medo de ficar sozinho, o medo da solidão, o medo de ninguém me querer. Por quê? Porque eu não sei do meu valor, porque eu não tomo consciência da pessoa que eu sou, porque eu não sou uma pessoa boa, porque eu não tenho qualidades. Então é aquela coisa, né? Tá ruim, mas tá bom. Vai ficar com ele. Então eu não consigo finalizar este ciclo na minha vida. Estou na minha zona de conforto. Não tá bom, mas é o que eu consigo, onde eu consigo ficar. Exato. A gente tem dificuldade de tomar decisões importantes no relacionamento, justamente porque eu não existo, né, na relação, então é sempre o outro. Sentimento de insatisfação, eu posso estar insatisfeita, mas não consigo sair desse relacionamento. O medo da solidão, né, o medo de morrer sozinho, o medo de ficar sozinho, de ninguém me querer, aquilo que a gente acabou de falar. Faz sentido, Mi? Sim, total. Né? O medo do abandono, intolerância, frustração. E aí, interessante, falta de consciência dos próprios problemas, né? Por quê? Eu tô tão condicionada a focar no outro, a fazer pelo outro, que eu não sei de mim. Eu não entendo os meus problemas, é como se eu não existisse. Então eu não tomo consciência dos meus problemas. E aí, quando você fala isso, não sei se você vai falar isso, né? Mas quando você fala isso, eu me lembro do autoconhecimento, né? Porque os pacientes, eles chegam para nós e eles falam, a gente pergunta, quais são suas preferências, o que você gosta, o que você gosta de fazer, exatamente, né? No que você é bom de fazer, ou então, quais são suas qualidades. A pessoa simplesmente não consegue enumerar as qualidades. Exatamente. Porque ela não vê qualidade. Justamente isso. Exatamente. Então é falta de consciência sobre si mesmo e aí, por consequência, dos seus próprios problemas, dela mesma, né? Então a gente tem os conflitos de identidade. Eu acho que isso aqui é muito importante da gente entender, porque eu basicamente não tenho um eu formado. Né? Por quê? Porque eu dependo do outro. Então, o meu eu é como se fosse esse outro, né? Então, é como se fosse um camaleão dependente emocional. Eu vou qual que é a palavra? Camuflar. Me camuflando. Me esconder. Perfeito. Eu vou me camuflando conforme o meu parceiro, minha parceira, meu companheiro. Se ele gosta de rock, eu vou gostar. Se ele gosta de pop, eu vou gostar. Se ele gosta de comer laranja, eu como laranja. Se ele não gosta de ir na cachoeira, eu não vou na cachoeira. Por quê? Perfeito. Eu não tenho esse eu formado. Por quê? Porque eu não sei quem sou eu. Porque preciso do autoconhecimento. Então eu vou de acordo com o que o outro é, com o que o outro quer. Né? Então a gente tem a baixa autoestima também, né? Pela falta de amor próprio, a baixa autoestima que traz muitas vezes outros transtornos, outras comorbidades, como ansiedade, depressão, né? A repreensão das próprias emoções para não magoar, não perder o parceiro. Então muitas vezes a pessoa ela sente, ela não concorda, mas ela não consegue se colocar. Então ela... porque se eu me colocar, Isso. fulano pode acabar o relacionamento. Exatamente. Então eu vou ficar quietinha. Eu fico quietinha. Engulo. Engulo. Isso, Carol, acontece muito nos inícios de relacionamento. E aí eu falo para as minhas pacientes, presta atenção no início.
Porque é tudo mais fácil no começo, né? Exato. Veja quem a pessoa é. Não engole logo no início, porque senão depois fica mais difícil. Justamente, Mia, exatamente. Então a gente tem aí muitas vezes, por parte do dependente emocional, ou pelas duas partes, a gente observa um controle compulsivo que pode vir a desenvolver transtornos de ansiedades e um possível toque, a necessidade constante da aprovação do outro. Então o dependente emocional, ele vai funcionar mais ou menos assim, ó. A minha roupa tá boa? Ai, amor, minha roupa tá boa? Eu vou lá e troco. Se a pessoa ela fizer algum tipo de movimento de desaprovação, eu tenho que ter aquela aprovação do outro. Aquilo é muito importante, é o combustível que me movimenta para que eu exista, né? Então tem aí essa necessidade constante de aprovação, de pensamentos, né? Enfim, no geral. A prioridade do companheiro em tudo, abrindo mão das suas próprias vontades. Então tudo é primeiro você. Tudo que acontece, primeiramente eu coloco você, depois eu, se vier eu, se existir o eu, que no caso não existe. Só que isso não vai se perdurar por muito tempo. A pessoa ela vai adoecer. Porque Exato. ninguém aguenta viver da forma que você está falando, né, Carol? Exatamente. Então, de alguma forma, isso vai exacerbar, isso vai explodir, né? Seja verbalmente ou seja somatizando no corpo, doença física. Perfeito, Mi, exatamente, né? Então tem um apego também, que é aquela questão do sentimento de posse que a gente falou, é minha, é meu, então a gente percebe que não é mais um relacionamento de um amor genuíno, que eu falo, não, tá tudo bem, se você quiser seguir a tua vida, você vai seguir a tua vida, né? Aquele amor de verdade, né? Não, mas não, tá ruim, mas você tá comigo, o importante é estar comigo, é o apego, é a posse, é minha, é meu. E também, juntamente com tudo isso, pra gente fechar aqui os sinais, existe o sentimento de culpa e impotência. Né? Impotência porque eu não consigo modificar, então entra dia após dia e eu continuo da mesma forma, do mesmo jeito. Faz sentido, Mi? Total. Né? Aí a gente pensa assim, tá bom, eu já sei o que é dependência emocional, como que ela se desencadeia, quais são os sinais e como lidar, Mi, com essa dependência emocional. Primeiramente, a gente precisa reconhecer que a tomada de consciência que a gente falou, fazer o reconhecimento do problema, porque assim a gente tem caminhos, é possível a gente traçar caminhos e estratégias para lidar e trabalhar com a dependência emocional. Né, Mi? Com certeza. Buscar por ajuda, né? Então, psicoterapias, terapias, por ferramentas que auxiliem vocês a conseguirem tomar, decidir, sair desse relacionamento, que vai ajudar no resgate, né, deste eu, desta identidade que não foi formada, né? Essa tomada de consciência. O desenvolvimento da autonomia, né? Então, o caminho do autoconhecimento, como a gente falou, essa reconexão com o nosso verdadeiro eu. E se você sentir medo ou insegurança, qualquer coisa nesse sentido, né, buscar pela ajuda da psicoterapia, porque vai ter esse resgate da autoestima, né, Mi? E também pensar assim, ó, é uma parte, a gente é um ser holístico formado por várias partes. Quando eu só alimento a minha parte afetivo-amorosa, todo o meu resto fica ali, né? Fica faltando. Só que eu posso pensar assim, então tá bom, tô trabalhando isso, ou tá faltando alguém aqui, mas eu vou focar em outra parte, eu vou focar no meu trabalho, eu vou focar no meu estudo, eu vou fazer um curso para ajudar vocês a conseguirem sair dessa situação. E vocês verão que vai ser mais fácil de trilhar esse caminho. Um desenvolvimento do amor próprio. Então a gente precisa desenvolver esse amor que a gente não teve desde a infância, esse afeto. E isso começa por nós, de nós para nós. A gente não pode esperar do outro ou projetar no outro. Então é o resgate da gente, do nosso amor próprio, da nossa essência e do nosso caminho, né, como seres humanos aqui. Porque eu, Carol, eu sempre digo, Mi, que a gente está aqui, né, aqui agora na Terra, justamente trilhando esse caminho, essa experiência tão breve, porque
Deus, a força, a energia superior, nos deu dons e habilidades para a gente trilhar o nosso caminho. Olha que lindo! O nosso caminho, a gente ser contribuição para nós e para o outro. Como que eu vou deixar um caminho? Olha a minha oportunidade. E ao mesmo tempo a responsabilidade, porque somos seres únicos. Exatamente. Né? O meu caminho é meu. Ninguém Isso. vai trilhar o meu caminho. Exatamente. Né? Então, como que eu vou deixar essa oportunidade e viver a vida do outro, né? Então, é um baita de um desperdício aí. Para finalizar aqui, não tem como eu deixar de falar sobre a nossa criança interior. Então, como que a gente faz esse processo de lidar, de elaborar a dependência emocional? Cuidando da nossa criança interior. Porque as feridas da dependência emocional são as feridas da nossa criança interior. Então, a gente se comporta como a gente se comporta por conta dela. A gente só tem esses padrões, esses sinais por conta da nossa criança. Então a gente precisa dar atenção para ela, trazê-la de volta, ressignificar, para a gente trazer conteúdos do passado para ter liberdade emocional de um futuro. Então a gente precisa fazer com que o nosso adulto de hoje acolha aquela criança. Para que o nosso adulto se cure, a gente cure essa criança. Essa criança se cure, a gente se cura. A gente se cura, a criança se cura. Porque somos um. E aí você inclui o auto-perdão, né? Se perdoar e ao mesmo tempo perdoar o outro, né? O outro fez o que ele podia com os recursos que ele tinha. Justamente. Então, essa questão da autocompaixão, eu vou me perdoar, eu vou libertar o outro também de um peso, né? Não foi culpa dele, né? Ele fez o que ele podia ter feito. Agora, o que eu vou fazer de agora em diante é uma responsabilidade minha, é uma escolha nossa. Perfeito. Pessoal, o nosso horário está um pouquinho em cima. Eu queria agradecer a vocês que participaram da nossa live. Deixem as perguntinhas de vocês aí no direct. E assim, dê sugestões de dúvidas que vocês tiveram da Carol. A Carol ela tem uma linha mais integrativa, né? Uma abordagem bem legal também, que é uma abordagem integrativa, minha abordagem analítica, mas assim, mandem as dúvidas tanto para mim quanto para ela, ou para as duas em geral, que a gente vai estar promovendo mais bate-papos como esse, tá? Eu e a Carol, a nossa ideia e a nossa proposta é essa. Hoje foi nosso primeiro encontro, mas a gente pretende levar isso adiante. Então, Carol, muito obrigada. Eu que agradeço. Primeiramente, pela amizade, né? Por essa relação Exatamente. que a gente tem de amizade e de parceria. Tá Exato. bom? Um beijo, boa noite para vocês e obrigada. Gratidão, pessoal. Beijão. Obrigada, viu, Mi? Um beijo aqui. Então, Foi a minha também? eu coloquei aqui para encerrar o vídeo. Encerrar agora.